Opa, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre circunferência. Bom, a primeira coisa que a gente tem de saber é que a circunferência ela é essa figura geométrica que eu coloquei aqui para vocês, né? Então ela tem uma borda, ela não tem nenhum. O único ponto interior à circunferência que a gente utiliza é o centro. Bom, o círculo, tem muita gente que confunde a circunferência com o círculo, ele seria o preenchimento da circunferência. Então, eles são todos os pontos internos da circunferência, incluindo o centro da circunferência. Aqui eu coloquei para diferenciar, né? A circunferência é a borda e o círculo ele seria esse interior. Lembrando que eu considero também o ponto central, né? O centro da circunferência. Bom, vamos aos elementos principais, né, da circunferência. Primeira coisa é o centro, como eu disse para vocês, né? Eu sei que em toda circunferência, o segmento que liga um ponto ao outro da circunferência eu chamo de corda. No nosso exemplo aqui, eu vou colocar a corda AB. Note que ela liga o ponto A ao ponto B. Tem alguns tipos de cordas especiais, né? O diâmetro é a maior corda da circunferência. Aqui no nosso exemplo, eu vou colocar o diâmetro ligando os pontos D ao ponto E. Bom, o que acontece com o diâmetro? Por que ele é a maior corda da circunferência? Porque ele liga um ponto ao outro passando pelo centro. Então, esses três pontos eles são colineares. Então, aqui a gente tem o exemplo do diâmetro. Aí, antes de você me perguntar, uma circunferência tem só um diâmetro? Não, ela possui infinitos diâmetros porque a gente sabe que tem infinitos pontos na circunferência. Bom, além do diâmetro, um outro elemento muito importante na circunferência é o raio. Tá? O raio ele é a distância do centro até a circunferência. Aqui nesse caso eu vou ligar o centro C ao ponto F. E esse vai ser o raio dessa nossa circunferência. Bom, então a gente pode definir, né, através disso, algumas relações. O diâmetro ele é 2 vezes o raio, né? Vou representar o diâmetro pela letra D e o raio pela letra R. Então eu sei que o diâmetro é 2 vezes o raio, o diâmetro é igual a 2R. Uma observação, né? Se o diâmetro é 2 vezes o raio então ele é metade do diâmetro. Ou seja, o raio ele é o diâmetro dividido por 2, R igual a D sobre 2. E uma coisa também importante, Arquimedes foi um dos pioneiros, né, na representação desse valor de π. Os estudos com relação ao número π vêm anteriormente ao nascimento de Cristo. Mas qual é o número π afinal? Né? O número π ele é o comprimento da circunferência. Se você pegar uma corda e colocar em volta, em cima da circunferência, e depois pegar esse valor e dividir pelo diâmetro, você vai ver que você vai ter um valor muito próximo ao número π, que é 3,14 mais infinitas casas decimais. Bom, vamos trabalhar também o comprimento da circunferência, tá? O comprimento da circunferência, como que a gente calcula ele? Eu vou pegar aqui essa circunferência que a gente usou anteriormente e vou deixar destacado só o diâmetro e o raio. O que acontece? Lembra que eu falei que o π ele é o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro? A gente sabe, então, se eu fizer uma multiplicação cruzada, né, eu vou usar o C para representar o comprimento da circunferência, então o comprimento vai ser o diâmetro vezes o raio. Ou seja, o comprimento, então, como o diâmetro é 2 vezes o raio, né, ele pode ser representado também por 2 vezes raio vezes π. Usualmente, muitos livros trazem que a fórmula do comprimento é 2 vezes π vezes raio, mas a gente sabe que a ordem dos fatores não vai alterar esse produto. Bom, vamos resolver então alguns exercícios envolvendo o comprimento da circunferência, né? Aqui eu coloquei 2 exercícios para a gente resolver. O primeiro deles, seja uma circunferência com diâmetro de 24 centímetros, qual o seu comprimento? E o segundo deles, né, Marcelo resolveu virar atleta. E para isso, todos os dias ele corre em uma pista em formato circular, cujo raio é de 45 metros. Se Marcelo corre 8 voltas todos os dias, quantos quilômetros ele corre diariamente? Use π igual a 3,1. Nota que nesses dois exercícios, né, eu vou calcular o comprimento da circunferência, só que o exercício 2 ele me dá um valor aproximado para π. Quando acontecer isso, eu vou usar esse valor aproximado no lugar do π. Quando não acontecer,
eu vou deixar π, porque a gente sabe que o π é um número irracional e com infinitas casas decimais. Então, por mais que eu usasse um valor ali, eu ia estar usando uma aproximação. Se o exercício não te der essa aproximação, não use, deixa o π lá, tá? Bom, vamos resolver então o nosso primeiro exercício, né? Seja uma circunferência com diâmetro de 24 centímetros, qual o seu comprimento? Lembra quando a gente deduziu a fórmula do comprimento de uma circunferência? A gente pode usar tanto o diâmetro quanto o raio. Lembrando que um a gente encontra em função do outro, né? Como o exercício já passou para a gente o diâmetro, então eu vou utilizar a fórmula onde eu posso usar o diâmetro direto. Então o comprimento é o diâmetro vezes π. Ou seja, o nosso comprimento então é 24 π centímetros. O nosso exercício 2, ele diz o seguinte, né, que o Marcelo resolveu virar atleta e para isso todos os dias ele corre em uma pista em formato circular, cujo raio é de 45 metros. Se Marcelo corre 8 voltas todos os dias, quantos quilômetros ele corre diariamente? Bom, vamos pensar da seguinte maneira aqui, né? Primeira coisa, eu vou ter de descobrir quantos metros dá uma volta. Depois eu vou pegar esse resultado e multiplicar por 8. E depois eu vou converter isso para quilômetros. Aí eu consigo descobrir quantos quilômetros Marcelo correu. Bom, nosso primeiro passo então, né, já que o exercício deu o nosso raio, então é calcular o comprimento da circunferência em função do raio. Então o comprimento é 2 vezes o raio vezes π. Então o nosso comprimento é 2 vezes 45 vezes 3,1. Lembra que nesse exercício a gente tem um valor aproximado para π para utilizar. Então o nosso comprimento é 279 metros. Se Marcelo deu 8 voltas, então eu tenho de fazer 8 vezes 279 metros. Ou seja, as 8 voltas de Marcelo correspondem a 2.232 metros. A gente sabe que 1 quilômetro tem 1.000 metros, então basta eu dividir esse valor por 1.000. Então as 8 voltas de Marcelo equivalem a 2,232 quilômetros. Bom, a gente vai falar um pouquinho também sobre a área do círculo, tá? Muitos livros trazem área da circunferência. Tá errada essa notação? Errado não tá, tá? Porque, querendo ou não, quando você fala área da circunferência, você está falando da área que está sendo cercada, vamos colocar assim, pela circunferência. Só que essa região interna, que é a área que a gente está calculando, né, é o círculo. Então, é normal você também encontrar como área do círculo. Para a gente calcular a área do círculo, tá? Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês na descrição. Esse vídeo ele tá em inglês, então se você tem um pouco de conhecimento em inglês, você vai gostar bastante desse vídeo, mas eu vou simplificar o que fala nesse vídeo, né? Nessa parte aqui de baixo, eu tô dividindo essa minha circunferência ó, em 2, 4, 6, 8 partes. Repara que ficou muito arredondado esses cantos aqui, né? Quando eu divido a circunferência em partes menores, observa que vai ficando bem próximo à ideia de um paralelogramo aqui, né? Se eu divido em lados menores ainda, já fica muito próximo a um retângulo. E quanto menor as divisões que eu for fazendo, mais próximo de um retângulo essa minha figura vai ficar. Então o que isso quer dizer, né? Que a minha altura desse retângulo vai ser o raio. Essas bases do retângulo o comprimento da circunferência, tá? Metade do comprimento da circunferência está embaixo e metade do comprimento está em cima. Bom, então eu poderia calcular a área desse retângulo. A área de um retângulo é base vezes a altura. Aqui a base metade do comprimento da circunferência, ou seja, né, a base 2πr dividido por 2. Então a minha base é πr. A minha altura é r, então basta eu substituir ali, né? A base πr e a altura r. Fazendo o produto, né, eu chego então que a área de uma circunferência é π vezes raio ao quadrado. Não sei se você sabia que é por isso que a fórmula da área de uma circunferência ou de um círculo é dessa forma, mas fica aqui essa demonstraçãozinha para vocês, tá? Bom, vamos então resolver esse exercício aqui utilizando a área do círculo, né? Qual a área de um círculo com 10 metros de raio, 14 decímetros de diâmetro? Observa que no
No cálculo da área, eu utilizei apenas raio. Aqui eu não utilizo diâmetro. Então, nessa letra B que aparece diâmetro, quando eu for usar, eu vou ter de fazer uma transformação, né? Bom, a letra A, então. Qual a área de um círculo com 10 metros de raio, né? Bom, a área é π vezes raio ao quadrado. Então, a área é π vezes 10 ao quadrado. Então, a área é 100π metros quadrados. Como ele não deu valor aproximado para π, vai ficar dessa maneira, tá? Na letra B, né? Qual a área de um círculo com 14 decímetros de diâmetro? Primeira coisa que eu vou fazer é encontrar o raio. O raio ele é metade do diâmetro. Ou seja, o raio ele é 14 dividido por 2, então o nosso raio é 7 decímetros. Então a área π vezes raio ao quadrado, a área é igual a π vezes 7 ao quadrado, então a nossa área é 49π decímetros quadrados. Bom, eu espero ter ajudado vocês com esses exemplos, exercícios e definições, e até a próxima.